Fala pessoal, Bruno aqui, vídeo de dicas e palpites para o domingo, dia 10/12. Temos aqui jogos na Premier League e no Campeonato Alemão. Nesse vídeo vamos ter aqui 5 bilhetes, 3 deles com odd alta, então fica até o final, acompanhe o vídeo para você não perder nenhuma oportunidade. Se você não tiver conta na Betano, eu vou deixar um link aí na descrição, pega o link, abre sua conta, garante seu bônus de primeiro depósito de 100% do seu depósito até R$500 e vem seguir os palpites com a gente, beleza? Se você não tiver inscrito no canal, também já se inscreve, deixa o like, ativa o sino de notificações, dá essa força, dá essa moral pra gente que é bastante importante. Sem mais, bora lá pro primeiro jogo aqui do dia. Lá na Premier League, Everton versus Chelsea. Temos aqui o Everton em 17º lugar com 10 pontos e o Chelsea em 10º lugar com 19 pontos. O Everton é uma equipe que começou muito mal o campeonato e agora tá vindo aí de uma retomada, tá vindo aí de uma crescente, onde nos últimos 6 jogos perdeu apenas um. A equipe vem de uma vitória muito boa aqui de 3-0 sobre o Newcastle. O Chelsea vem de derrota de 2-1 sobre o Manchester United. A equipe tá aqui muito oscilante no campeonato até o momento. Temos aqui vitórias, 4 empates e 6 derrotas. No retrospecto casa e fora, o Everton não tem apresentado o seu melhor futebol jogando em casa. A equipe tá conseguindo mais resultados, está jogando melhor como visitante. A gente tem aqui 5 vitórias, 1 empate, 5 derrotas para a equipe do Everton. E o Chelsea como visitante é onde tem conseguido mostrar o melhor futebol, é onde tem conseguido mais resultados. A equipe tem aqui 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Na média de gols das equipes, temos aqui o Everton com uma média igual de gols marcados e sofridos, 1 aí por partida. E o Chelsea tem um bom ataque, mas também tem uma defesa bastante vazada. Um ataque que marca 1.9 e uma defesa que sofre 1.5. Linha justa desse jogo, handicap 0-0 e empate anula aposta. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de menos 0,25 pro lado do Chelsea. Então o valor fica aqui pra quem tá com handicap positivo, o que dá o empate ao nosso favor. No caso a equipe do Everton, handicap 0,25 na odd de 1,85. Vamos pegar aqui com uma unidade. Para deixar claro para vocês, a linha justa do jogo a gente projetou como handicap 0-0. Então, para onde tivesse esse handicap mais 0,25 aqui, a gente pegaria a aposta. Se tivesse aqui pro lado do Chelsea, com essa mesma odd de 1,85, a gente pegaria pro Chelsea, beleza? Próximo jogo, Fulham versus West Ham. A gente tem aqui o Fulham em 12º lugar com 18 pontos e o West Ham em 9º lugar com 24 pontos. O Fulham vem de uma goleada de 5-0 aqui sobre o Forest. A equipe tá naquela campanha de meio de tabela mesmo. Temos aqui 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. E o West Ham vem aqui de vitória sobre o Tottenham de 2-1. A equipe já tá 4 partidas seguidas sem derrotas. Temos aqui 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. No retrospecto casa e fora, temos aqui um Fulham que corresponde quando joga nos seus domínios. Tem aqui 4 vitórias e 3 derrotas. E o West Ham como visitante tem aqui 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Na média de gols das equipes, temos 2 ataques eficientes de médias iguais, 1.7, 1.8 aqui marcado para cada equipe. E a diferença fica lá na defesa, onde o West Ham tem uma defesa mais vazada. Linha justa desse jogo também é handicap 0-0 e empate anula a aposta. A Betano tá oferecendo aqui pra gente a linha de handicap 0-0, só que tá com odd alta, o que dá valor aqui no handicap mais 0,25 do West Ham. A gente tá com odd de 1,82. Essa odd de 1,82 aqui, ela tem um pouco de valor. A gente tá bem próximo do justo nessa odd de 1,82. Naquele cenário dos 10 jogos que a gente usa para fazer a precificação, que eu já expliquei para vocês, aqui para mim ficaria num 4-2-4. O Fulham ganha 4, temos 2 empates e o West Ham ganha 4. Nessa linha de handicap mais 0,25, na odd de 1,80, a gente fica ali no 0-0, a gente estaria trocando dinheiro com a casa. Então, com a odd de 1,82, a gente tem aqui um pouquinho de mais EV, um pouquinho de valor esperado. Aqui é o mesmo caso do jogo passado, do Everton versus Chelsea. A minha precificação lá também ficava um 4-2-4 e lá a gente pegou o handicap mais 0,25 na odd de 1,85. A odd de 1,85 já dá um valor bem mais elevado, já dá um valor mais legal pra gente. Então nesse jogo aqui do Fulham, eu vou preferir fazer uma aposta criada, por mais que a gente já tenha valor esperado nessa odd de 1,82. Mas a gente tá bem próximo do justo, eu vou gostar mais de fazer essa aposta criada, pra mim a gente tem um valor mais esperado maior nela. Vamos aqui, criar a aposta. Vamos aqui no mercado de gols, vamos pegar o over 1.5 gols da partida. Vamos lá no mercado de escanteios, escanteios handicaps do Fulham, menos 0.5, para o Fulham ter mais escanteios na partida. O Fulham cumpriu essa linha de mais escanteios aqui em 86% das partidas jogando em casa. Apenas em um jogo ele não cumpriu essa linha. E por outro lado, o West Ham cumpriu a linha contrária, que seria o mais 0.5, apenas em um jogo. A linha contrária, ele tem que ter mais escanteios ou ficar empatado na quantidade de escanteios. Então ficamos aqui com a aposta criada de odd 2,05, aonde temos o over 1.5 gols da
partida. Muito provável de acontecer. Temos aqui 100% dos jogos do West Ham como visitante e 71% dos jogos do Fulham como mandante. Na média de gols aqui, vimos que temos 2 ataques bastante eficientes e temos aqui o handicap escanteios do Fulham, menos 0.5, aonde eu já expliquei para vocês. Então vamos aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Próximo jogo, Luton versus Manchester City. O Luton tá lá em 18º colocado com 9 pontos e o Manchester City em 4º com 30 pontos. Para esse jogo aqui eu não vou ter nenhuma aposta pré e nenhum cenário para levar para ao vivo. Para mim tá tudo justo, tá muito bem colocado. Aqui a linha justa ficaria para mim no Manchester City menos 1.5. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de menos 2,25. Então tá bem esticado, não gosto, mas ao mesmo tempo eu também não fico a favor de pegar esse handicap aqui pro lado do Luton. O City tá vindo aí de uma sequência ruim, onde já tem aqui 4 partidas seguidas sem vitórias. Não jogou bem aqui contra o Aston Villa. E o Luton é uma equipe muito ruim, onde só tem 2 vitórias aqui no campeonato. Tem uma média de gols sofridos aqui bastante alta, uma média de 2. Então eu prefiro ficar de fora aqui, não faço nada nesse jogo, simplesmente vou pular. Último jogo aqui da Premier League, Tottenham versus Newcastle. Aqui temos um confronto das equipes lá da parte da tabela. O Tottenham em 5º lugar com 27 pontos e o Newcastle em 7º lugar com 26 pontos. O Tottenham também é uma equipe que está vindo aqui de uma sequência muito ruim. Já são 5 partidas seguidas sem vitórias, aonde na última delas perdeu aqui para o West Ham de 2-1. Antes dessa sequência aqui, o Tottenham estava invicto no campeonato, não tinha perdido. Então a gente tem que ficar bem esperto aí com o Tottenham, bem de olho, porque está vindo aí de uma queda de rendimento. E o Newcastle vem de derrota também aqui, surpreendente para o Everton, perdeu de 3-0 jogando fora de casa. Essa foi a 5ª derrota da equipe no campeonato até agora. No retrospecto casa e fora, o Tottenham está aqui com 4 vitórias e 3 derrotas seguidas já. Perdeu para o Chelsea, perdeu para o Aston Villa e perdeu para o West Ham. E o Newcastle, como visitante, cai um pouco aqui do seu rendimento. Conseguiu vitória apenas sobre o Sheffield. Tem aqui 2 empates e 4 derrotas. Na média de gols das equipes, temos aqui um Newcastle com média igual de gols sofridos e marcado, 1.9 aqui, contra um Tottenham que tem um ataque de 1.6 e uma defesa de 4. Então temos 2 ataques e 2 defesas que fazem e sofrem bastante gols. A gente pode ver aqui ó, que o over 1.6 desceu na grande maioria das partidas. Com isso, a linha justa desse jogo aqui para mim ficaria ali no Tottenham para vencer a partida, Tottenham menos 0,25. Porém, a gente tem que ter bastante cuidado aí com essa sequência ruim que tá vindo o Tottenham. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de Tottenham menos 0,25 na odd de 1,90. Na minha precificação aqui, a gente tem bastante valor nesse Newcastle dupla chance na odd de 1,75. No cenário dos 10 jogos aqui pra mim o Tottenham ganha 5, empata 3 e perde 2. Então temos um valor esperado muito bom aqui nesse Newcastle dupla chance na odd de 1,75. Vamos pegar aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Vamos aqui agora para a primeira divisão do campeonato alemão. Temos aqui um jogo lá da parte de cima da tabela também. Stuttgart versus Leverkusen. A gente tem o Stuttgart em 3º lugar com 30 pontos e o Leverkusen é o líder com 35 pontos. Temos aqui um Stuttgart que vem numa sequência muito boa no campeonato. Perdeu 3 jogos e ganhou 10. Ele já vem aqui de 3 vitórias seguidas. A última delas foi de 2-0 jogando em casa sobre o Werder Bremen. E o Leverkusen vem aqui de empate sobre o Dortmund, jogando em casa de 1-1. A equipe está invicta no campeonato até agora. Temos aqui 11 vitórias e 2 empates. No retrospecto, casa e fora, temos aqui um Stuttgart que perdeu apenas para o Hoffenheim de 3-2. Tem aqui 6 vitórias e 1 derrota. E o Leverkusen, como visitante, tem aqui 5 vitórias e 1 empate, empatou com o Bayern de Munique de 2-2. Na média de gols das equipes, temos aqui 2 defesas bastante sólidas, com média de menos de 1 gol marcado aqui por partida, e 2 ataques que fazem bastante gols. Temos aqui 3.1 de média para o Stuttgart contra 2.7 do Leverkusen. Então temos aqui um jogo bastante equilibrado. Na minha precificação vai ficar aqui um 4-2-4. O Stuttgart ganha 4, empata 2 e perde 4. Linha justa, handicap 0-0, empate anula aposta. A Betano tá oferecendo aqui pra gente justamente a linha de handicap 0-0, só que tá com odd alta, odd de 2,15. Aqui vai ser a mesma precificação, o mesmo cenário lá dos jogos da Premier League, do Everton versus Chelsea, do Fulham versus West Ham. A gente tem aqui a linha de handicap mais 0,25 na odd de 1,83. Então a gente tem valor esperado nessa odd aqui, mas fica próximo do justo. E aqui na linha justa de handicap 0,0, a gente tem uma odd de 2,15. Por mais que a gente esteja aqui na linha justa, nessa odd de 2,15, a gente tem um valor esperado muito bom nessa precificação. Então eu vou pegar aqui o Stuttgart com uma unidade na odd de 2,15 no handicap 0,0. Tá feita a nossa operação. Próximo jogo, Colônia versus Mainz. A gente tem aqui um jogo lá da parte de baixo da tabela. O Colônia em 15º com 9 pontos e o Mainz em 17º com 8 pontos. O Colônia começou o campeonato muito mal, onde pegou uma sequência aqui de 7 partidas seguidas, sem vitórias.
conseguiu aqui no campeonato 2 vitórias e 3 empates até o momento. Vem de vitória de 1-0 sobre o Darmstadt jogando fora de casa. E o Mainz também tem uma sequência aqui muito ruim no campeonato, só conseguiu uma vitória até agora, que foi sobre o Leipzig de 2-0 jogando em casa. Uma vitória aqui surpreendente e conseguiu 5 empates até agora no campeonato também. No retrospecto casa e fora, temos aqui um Colônia com uma vitória, um empate e 4 derrotas. E o Mainz, como visitante, tem aqui 4 empates e 3 derrotas. A média de gols das equipes, temos aqui 2 ataques com média de 1 gol aqui marcado por partida e 2 defesas bastante vazadas, toma bastante gol, 1.7 para o Colônia contra 2.1 do Mainz. Linha justa desse jogo aqui, handicap 0-0, empate anula a aposta. Classificação para mim fica 3-4-3, o Colônia ganha 3, empata 4 e perde 3. A Betano está oferecendo aqui pra gente a linha de handicap 0-0 mesmo, só que tá com odd alta lá no mais, o que dá valor aqui pra gente lá no mais 0,20 nessa odd de 1,80. Vamos pegar aqui com uma unidade. Aqui em caso de empate a gente ganha metade da nossa operação. Também tenho aqui uma aposta lá no mercado de escanteios. Vamos aqui, escanteios lá no final, escanteios 10 minutos do Colônia. Vamos pegar aqui mais 0,5, mais de 1.5. Vamos aqui com 0,75 unidades e 0,25 unidades na odd de 2,15 e 5,70. Próximo jogo lá na segunda divisão do campeonato alemão. Fortuna Düsseldorf versus Kiel. Temos aqui um jogo lá da parte de cima da tabela. O Düsseldorf está em quarto com 27 pontos e o Kiel em segundo lugar com 29 pontos. Temos aqui um Düsseldorf que vem de 2 vitórias seguidas já. A última delas foi uma goleada aqui de 5-0 sobre o Nuremberg, jogando fora de casa. A equipe só tem 4 derrotas até agora no campeonato. E o Kiel vem aqui de 4 partidas seguidas, sem derrotas já. As últimas 3 foi de vitórias. A última delas ganhou aqui de 3-2 sobre o Wiesbaden jogando em casa. A equipe só tem 4 derrotas até agora no campeonato. No retrospecto casa e fora, temos aqui um Düsseldorf que ganhou 4 partidas, empatou 2 e perdeu 2. E o Kiel, como visitante, tem aqui 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Média de gols das equipes, temos aqui 2 ataques bastante eficientes que marcam bastante gols, média de 2 gols ali por partida. E a grande diferença fica lá na defesa, onde o Düsseldorf tem uma defesa bastante vazada, média de 1.8, contra um Kiel de defesa mais sólida, média de 1 sofrido. Esse jogo aqui também, vamos ficar na precificação de 4-2-4, linha justa, handicap 0-0, empate anula a aposta. A Betano tá oferecendo aqui pra gente a linha de Düsseldorf para vencer a partida. Então a gente tem muito valor aqui pro lado do Kiel. A gente tem a possibilidade de pegar o dupla chance e tem a possibilidade de pegar o mais 0,75 nessa odd de 1,70, que é o que eu vou fazer. Vou pegar aqui com uma unidade. Aqui, se a gente perder a partida por 1 gol de diferença, a gente tem metade da nossa aposta devolvida. O Kiel é o melhor visitante da competição até o momento. Próximo jogo, lá na parte de baixo da tabela agora, Rostock versus Schalke 04. O Rostock está aqui em 15º lugar, com 17 pontos, e o Schalke em 16º, com 16 pontos. O Rostock vem de empate aqui sobre o Karlsruhe de 2-2, jogando fora de casa. A equipe conseguiu até o momento 5 vitórias no campeonato. E o Schalke 04 vem aqui de goleada de 4-0 sobre o Osnabrück. Um resultado aqui surpreendente, inesperado. A equipe tem aqui 5 vitórias, 1 empate e 9 derrotas no campeonato até o momento. No retrospecto, casa e fora, o Rostock tem aqui 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. E o Schalke, como visitante, tem 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. Na média de gols das equipes, temos aqui 2 ataques parecidos, média de 1.2 para o Rostock, 1.4 para o Schalke. A grande diferença fica aqui na defesa, aonde o Schalke tem uma defesa bem mais vazada, uma média de 2.8. Para mim aqui fica um 4-4-2, Rostock ganha 4, empata 4, perde 2. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de handicap 0-0, empate anula a aposta. Então tá muito bom aqui, a gente tem a possibilidade de pegar o Rostock mais 0,25 na odd de 1,80. Então vamos pegar aqui com uma unidade, vejo bastante valor nessa linha aqui, nessa odd. Último jogo aqui, Elfsberg versus Nuremberg. Temos aqui o Elfsberg em 7º lugar com 24 pontos e o Nuremberg em 11º com 21 pontos. O Elfsberg vem de uma goleada aqui que sofreu do Hertha Berlim de 5-1, jogando fora de casa. A equipe estava numa sequência aqui muito boa, onde nas últimas 10 partidas tinha perdido apenas uma, que foi para o líder São Paulo. O Nuremberg já vem aqui de 2 derrotas seguidas, a última delas sofreu uma goleada aqui 5-0 do Düsseldorf, jogando em casa. A equipe tinha conseguido uma boa sequência aqui no início do campeonato. A equipe tem até agora 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. No retrospecto casa e fora, temos aqui um Elfsberg com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o Nuremberg como visitante tem aqui 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na média de gols das equipes, temos aqui 2 ataques de média igual, 1.6 aqui para cada equipe. Então 2 ataques que fazem bastante gols e 2 defesas que sofrem bastante gols também, sendo que a do Nuremberg é bem mais vazada, 2.4 contra 1.7 do Elfsberg.
Com isso, a precificação desse jogo aqui pra mim também é um 2-4-2, linha de handicap 0-0, empate anula a aposta. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de Elsberg pra vencer a partida, menos 0.5. Então a gente tem bastante valor aqui no lado do Nuremberg, possibilitando a gente pegar o dupla chance aqui na odd de 1,87. Vamos pegar aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Bora lá agora com os nossos bilhetes prontos. Primeiro deles, lá na Premier League, a gente vai ter uma dupla aqui de handicap positivo. Jogo do Everton versus Chelsea. Everton, handicap mais 1. Aqui o Everton pode perder a partida por um gol de diferença, que a gente tem a aposta devolvida. E no jogo do Luton versus Manchester City, Luton handicap mais 3. Aqui o Luton pode perder a partida por 3 gols de diferença, a gente tem a aposta devolvida. Odd de 1,84, vamos aqui com meia unidade, tá feita a operação. Próximo bilhete, lá na segunda divisão do campeonato alemão, fiz uma tripla aqui de over 1.5 gols da partida. Então nos 3 jogos da segunda divisão do campeonato alemão, over 1.5 gols para sair pelo menos 2 gols em cada uma das partidas. Temos aqui odd de 1,72, vamos aqui com meia unidade, tá feita a operação. Próximo bilhete, a gente já começa aqui com as odds altas, vamos aqui com uma tripla de empate no jogo do Colônia versus Mais, para ficar empatado, jogo do Everton versus Chelsea, para ficar empatado, jogo do Tottenham versus Newcastle, para ficar empatado, odd de 45.26, vamos aqui com 0.10 unidades, tá feita a nossa operação. Próximo bilhete, uma dupla de resultado exato, jogo do Everton versus Chelsea para ficar 1-1, jogo do Tottenham versus Newcastle para ficar 1-1, odd de 56.09, vamos aqui com 0.10 unidades também, tá feita a nossa operação. E o último bilhete também é uma dupla aqui de resultado exato, no jogo do Colônia versus Mainz para ficar 1-1 e no jogo do Fulham versus Newcastle para ficar 2-1 para o Fulham. Temos aqui odd de 56.95, vamos aqui também com 0.10 unidades. Então é isso, pessoal, encerrado aqui os jogos do domingo, separamos aqui 9 jogos para estar acompanhando, bora ver se a gente acerta outra odd grande aí, lembrando que a gente acertou uma odd de 30.59 lá na última rodada do Brasileirão, então bora em busca de mais uma. Confere aí se você está inscrito no canal, se não tiver inscrito, já se inscreve, deixa um like, deixa um comentário aí, coloca aí se você está gostando dos vídeos, tem alguma sugestão, deixa aí seu feedback que é bastante importante para a gente conseguir evoluir aqui, tá bom? Então até o próximo vídeo, valeu!